Esse local onde nós estamos agora, ele é o local onde aconteceu a primeira parada, quando Graff e Schwantz estava em viagem sentido rolante. Eles vieram pelo rio Taquari e, descendo o rio, depois pegaram um trem e depois do trem vieram até aqui a região de Taquara. Aqui em Taquara, eles buscaram nesse local uma hospedaria. E a hospedaria que fica nesse local aqui, essa hospedaria pertencia ao senhor Henk. E nessa hospedaria, ele então dá o testemunho de sua fé, ele fala do amor de Deus, e novamente, assim como aconteceu com a família Mendes, aqui também o proprietário da hospedaria, ele se converte ao adventismo. Perceba que após a conversão ao adventismo, este local ele torna-se uma referência para outros que vieram a abraçar a fé adventista também. Então, esta igreja, ela surge, ou esta comunidade adventista surge no mesmo tempo que as comunidades de Rolante, que é a comunidade de Cantagalo e também Campestre. Porque aqui também foi um ponto de parada. Na verdade, em 1902, Schwantz e Graff pararam aqui, fizeram o trabalho, a pregação com Henk, seguiram viagem, trabalharam lá e depois voltaram aqui novamente para atender esse grupo que estava aqui em Taquara. O grupo que ficou aqui também cresceu. E essa propriedade que era da família Henk, posteriormente foi vendida para a família Bergold. Obviamente, depois que Bergold comprou e essa família também se instalou aqui, assim como em outros locais que nós visitamos, aqui também surgiu o sonho de se ter uma escola. E esse sonho, ele surgiu com o casal Harder, que veio posteriormente em 1928. Perceba, o casal Harder abraçando este local, a história deste local, o trabalho feito por Schwantz e por Graff, contemplaram ao céu e imaginaram que nome colocariam numa escola num lugar desse. E eles lembraram do Cruzeiro do Sul, que no céu estrelado mostra uma cruz. E esta cruz, como símbolo no céu, eles gostariam de trazer a cruz de Cristo aqui neste lugar. E passaram a chamar essa escola que eles começariam pelo nome de Cruzeiro do Sul, que obviamente hoje é o nosso Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, que há algum tempo atrás chamava-se Ginásio Adventista Cruzeiro do Sul. Mas tudo isso começou graças ao trabalho, primeiramente de Stauffer, que viajava com Schwantz e Graff, posteriormente Graff e Schwantz, que passaram por aqui, e posteriormente somente Schwantz, porque ele falava português e trabalhou com essa comunidade. Essa comunidade, graças ao trabalho de Schwantz, se desenvolveu e foi uma bênção, não somente para a região, mas também para a igreja. E nós louvamos a Deus pelo trabalho que pioneiros trouxeram até nós. E hoje nós nos maravilhamos naquilo que eles nos deixaram como legado: dedicação, abnegação e o desejo de ver Jesus voltar. Não gostaria você também de fazer o mesmo propósito? Louvamos a Deus
por caminhar nas mesmas pegadas dos pioneiros. Uma vez consolidada a presença adventista em Taquara, houve a necessidade de fazer um local onde os irmãos tivessem pelo menos algum tipo de encontro, de reuniões. Estabeleceu-se também uma igreja. E esse grupo, inicialmente, ele se reunia na casa do irmão Henk. Posteriormente, a propriedade do irmão Henk foi vendida à família Bergold, que permaneceu com eles durante muito tempo. Até que por volta de 1928, o casal Harder decidiu adquirir esta mesma propriedade para que se fizesse uma escola. Nós lembramos que desde 1910 havia um movimento para que fosse desfeita as escolas internacionais. Ou seja, devido às guerras que estavam se aproximando, o governo decidiu que no Brasil seria imperativo que as escolas falassem o português e tivessem líderes de língua portuguesa. Por conta disso, algumas escolas alemãs foram fechadas. E naquele mesmo período, escolas de fala direcionadas somente ao português foram iniciadas. Entre elas, a mais importante foi o Colégio Adventista Brasileiro, que foi formado em 1915, justamente para atender a demanda das escolas que foram fechadas. Aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, os alunos então saíam desta região e iam para o Colégio Adventista Brasileiro, atual UNASP Campus 1. Esse percurso era longo, mas era o único caminho que a igreja possuía, o único colégio que a igreja possuía, para uma formação maior aos seus alunos no preparo de pastores, de obreiros. Nós precisamos também entender que em 1920 a educação ela era segmentada em 3 níveis. O primeiro nível, o nível primário, primeira a 4ª série. Depois, o ginásio, que era de 5ª a 8ª série. E, posteriormente, o segundo grau, que era primeiro, segundo e terceiro ano, antigo colegial. Então, você tinha o primário, ginásio e colégio. Enquanto as escolas estavam fechando, a maioria que estava fechando eram escolas que possuíam ali um ginásio. E fundou-se então o colégio. Até que em 1928, o casal Harder, que nós temos aqui uma estátua comemorativa atrás, decidiu estabelecer uma escola que tivesse pelo menos o primário e o ginásio nesse local. Nós lembramos aqui que essa ideia prosperou por quê? Porque essa região de Taquara, Rolante, Campestre, essa região, ela cresce em meio a adventistas de fala portuguesa. Os adventistas daqui, graças ao trabalho de Schwantz, que falava português, embora tenha nascido na região da Polônia, Alemanha, da Prússia, ele falava o português, também falava o alemão, mas principalmente o português. E como pastor ordenado, em 1900, esses grupos aqui eram grupos de fala portuguesa. Então aqui favoreceu a formação de uma escola em língua portuguesa. Estabeleceu-se inicialmente o primário,
em final de 1928, nós consideramos o funcionamento mesmo propriamente dito em 1929. 1929, então, passa a operar uma escolinha primária, de certa maneira com muitas dificuldades. Por quê? Por conta de ser uma iniciativa pessoal, mas com o apoio da família Bergold, juntamente com Harder, que era um pastor, ele abdicou de sua posição como presidente desse campo para estabelecer essa escola. Pela graça de Deus e também o histórico favorável, aquela escolinha primária tornou-se posteriormente um ginásio e posteriormente tornou-se também um colégio. Um colégio nós chamamos que oferece segundo grau, ou seja, que oferece o antigo colegial. Na época, os nossos colégios ofereciam uma profissão junto com o ensino colegial. E esse crescimento favoreceu para que hoje nós tivéssemos aqui, na região de Taquara, esse belíssimo campus. Essa escola que tem trazido à igreja uma contribuição muito grande, tanto com obreiros, tanto ajudando filhos de obreiros, para que estudem e se capacitem para servir a Deus e para trabalhar na sociedade dando um testemunho. Nós recordamos que este trabalho também é fruto do sacrifício de Graf e Schwantz. E graças a essas sementes, hoje nós temos aqui um belíssimo campus, para a honra e glória de Deus e também o benefício da igreja.